E olha quem apareceu aqui depois de tanto tempo, o seu amigo intercambista. Eu estou ainda na melhor cidade do mundo, Londres, e estou indo agora encontrar com uma pessoa muito especial, que já faz parte da minha vida, uma pessoa que eu aprendi a gostar demais e que é um grande testemunho para mim, para o meu trabalho, né, através da mentoria Intercâmbio com Propósito, que é a Júlia. Ela vai contar um pouquinho da história dela para vocês e eu tô indo agora lá encontrar com ela e tô muito feliz, pessoal. Ela tá aqui em Londres também fazendo o intercâmbio voluntário dela. Ela vai compartilhar um pouco da história e testemunho dela com vocês, que é bem edificante. Ela é uma pessoa muito de Deus, cheia de luz, e eu tenho certeza que vai de alguma forma falar, tocar você aí do outro lado. Olha ela chegando ali, ó. Já acabei de ver ali o cabelinho. Gente, ele é real, não é fake, ó, não é farsante. Não é golpe. Não é golpe! Isso é real, não é miragem. Tô com a Júlia aqui então, pessoal. Essa pessoa alegre, feliz aqui, Também, radiante. né? Feliz em Londres, gente, claro. Então você tá aqui em Londres fazendo o quê? Tô fazendo intercâmbio voluntário, a princípio de 1 ano, mas pode ser um pouquinho mais também. Quer morar aqui, né, Júlia? Eu quero. Que meu pai não veja esse vídeo, nem minha mãe. Nós vamos agora entender um pouquinho então sobre a história da Ju, o testemunho dela, como que ela veio parar aqui em Londres do nada. Então, eu cresci na igreja e entreguei minha vida para Jesus e me batizei ainda quando criança. E aí, quando eu acabei a escola, eu orando, pedindo ao Senhor direcionamento para minha vida profissional, o que eu ia fazer, Ele me direcionou a fazer um seminário bíblico. E eu me mudei para outro estado para fazer um integral, né, com o apoio da minha família, fui enviada pela minha igreja. Nisso começou a arder meu coração sobre servir a Deus integralmente. Lá eu fiquei 1 ano lá, a gente estudava a Bíblia de segunda a sexta e finais de semana a gente saía para missões, ministério, e eu não queria mais ir embora. E eu orei o ano todo para ficar, mas no final do ano, os meus pais e a minha igreja me aconselharam a voltar para minha cidade, fazer faculdade. Não era o que eu queria a princípio, mas eu entendi que era a direção de Deus através da vida da minha liderança, então eu decidi honrar e obedecer. Voltei para minha cidade, fiz faculdade pública na área da educação. Foi a melhor decisão que eu tomei, porque lá eu tive a oportunidade de ter muitas experiências com Deus. Liderei um ministério cristão, bíblico, universitário. Evangelizei, discipulei, foi uma bênção. E depois ainda me graduei e trabalhei em 3 escolas cristãs com ênfase no inglês. E sem eu saber, Deus já estava me preparando para o que eu vinha fazer aqui hoje, porque tem tudo a ver com o que eu fiz. E aí eu comecei a orar novamente por viver integral para o Senhor. E nessas orações eu lembrei de uma palavra que Deus me deu em Eclesiastes 11:9. Ele vai deixar aqui na tela pra vocês. E apareceu um Insta do Felipe como resposta a essas orações. O que me chamou a atenção no Instagram, porque tem um monte que a gente vê, né? Foi ser um intercâmbio com propósito. Porque a minha ideia nunca era viver uma aventura. Na verdade, sendo bem sincera, eu acho que eu nunca teria coragem de me jogar no mundo, pra um lugar que eu não conheço, sem rede de apoio, sem ninguém, assim, se não fosse algo que eu soubesse que tem um propósito, que tem o Senhor me enviando. Então eu decidi investir no curso do Felipe, e eu creio que a gente precisa, não basta ter uma promessa, a gente precisa investir nela e caminhar em direção a ela, senão ela nunca vai sair do papel. E eu creio que se eu não tivesse feito a mentoria, talvez isso nunca tivesse saído do papel, porque eu não saberia por onde começar. E o Felipe, ele ensina desde o que fazer, como achar as vagas, como escolher as vagas, como aplicar, como fazer a carta, que tipo de carta de recomendação para quem você pedir, tudo. Ele faz a simulação de entrevista com você, ele pega na sua mão e vai junto. Até agora, eu já tô aqui, o Felipe continua comigo, então... Mas eu confesso que eu acabei desistindo. Comecei as aplicações e não terminei nenhuma. Achei que meu inglês não era suficiente, tinha muita insegurança. Como Deus já tinha me dito não no passado, eu achei que ainda seria não de novo, então eu desisti. E ano passado, em 2023, o projeto que eu mais tinha curtido, por ser na minha área de formação, atuação e paixão, que é a educação dentro de escolas, eles entraram em contato comigo e perguntaram se eu tinha desistido da candidatura, porque eles tinham vagas abertas, inclusive pra cá, pra Inglaterra, e eles tinham gostado do meu perfil. Aí eu entrei em contato com o Felipe de novo, já tinha acabado a mentoria há mais de 1 ano, e ele entrou nessa comigo de novo. Uma coisa também que fez muita diferença foi a turma
porque eu acho que se a mentoria fosse individual, eu não teria feito tantas conexões boas, pessoas que compartilham da mesma fé, que têm o mesmo propósito e que vão viver a mesma experiência. Então, além do Felipe simular a entrevista com a gente ligava uns pros outros em videochamada para simular as entrevistas uns com os outros. Então, ali a gente já é uma rede de apoio, porque tá todo mundo vivendo a mesma coisa. Acabou que eu fiz amizade até com uma menina, duas na verdade agora, que não eram nem da minha turma, e eu conheci e fiz amizade porque vieram pro mesmo país que eu. Muito bom todo essa experiência, né? Então o processo de vinda pra cá já faz parte do testemunho. Eu orei o tempo todo e a palavra que eu mais orava era em Provérbios 16, que fala que ao homem cabem os planos do coração, mas é o Senhor que dá a resposta final, a resposta da língua. Então eu pedia pra Deus, pra que se não fosse Ele me enviando pra Ele fechar essa porta, pra eu não ir bem na entrevista, pra Ele negar meu visto, eu falava isso mesmo. E enfim, tudo foi acontecendo. E aí mesmo depois de tudo certo, tudo pronto, bateu o medo. E eu pedi uma palavra pro Senhor e Ele me deu Isaías 43, mas como é muito grande eu não vou falar agora, mas fica aí pra você meditar, se for o seu caso, se você tá com medo, se você tá inseguro, medita nesse texto. Algo que foi muito interessante foi que eu acabei sendo enviada pro lugar exato que foi o primeiro intercâmbio voluntário que o Felipe fez aqui na Inglaterra. Eu estou servindo na mesma igreja, com a mesma equipe pastoral, então ele me deu várias dicas sobre as escolas, sobre a equipe, então foi fundamental em todo esse processo. Tô aqui há menos de um mês, já tive a oportunidade de pregar em inglês. Lembra que eu falei que meu inglês não era suficiente? Pois é, gente, como o Senhor quer, Ele capacita. Glória a Deus. Eu preguei em inglês, foi um culto bem simples, né, que é o All Ages, que é para todas as idades, então tinha que ser uma mensagem curta, simples, acessível e dinâmica, então não era nem para falar muito. E fui recebida por uma host family maravilhosa. O Felipe, quando estava aqui, ele tem um texto sobre o dia que mais marcou a vida dele no intercâmbio voluntário dele primeiro, né? Foi esse que eu tô fazendo. E a igreja que mais marcou ele foi a igreja da minha host family. E por coincidência eles já se conhecem, então mais uma conexão também que veio a partir da mentoria. E assim, foi uma das melhores bênçãos, tá sendo essa minha família que me acolheu em todos os sentidos. Então é isso, gente, é um pouquinho aí do que já tem acontecido em todo esse processo, mas ainda tem muito mais por vir. Puderam ver aqui, a Ju é isso, essa pessoa incrível, simpática, cheia de Deus. E de fato, ela chegou na mentoria do nada, ela chegou no Instagram, eu costumo dizer que não é do nada. O próprio Deus respondendo a oração, envia as pessoas para o meu Instagram e conhecem ali a mentoria Intercâmbio com Propósito, aonde eu mostro ali pro pessoal que tem como sim fazer um intercâmbio, uma viagem, né? Não apenas frisando o que o intercâmbio tem, que é a experiência de aprender uma nova língua, aprimorar essa nova língua, conhecer pessoas de outros países, viver uma experiência de fato transcultural, mas também poder servir a Deus, né? Continuar aquele ministério que você já tem no Brasil, que é de ministrar vidas, tocar vidas e ser usado por Deus. Por fim, então, a Jo entrou na mentoria, eu pude conhecer um pouco mais dela e ver que ela tinha realmente esse chamado, e a mentoria também é para isso, para incentivar pessoas, estimular pessoas que têm um chamado a viverem isso, porque isso aqui de fato é você dar um passo. E às vezes é o próprio Deus te chamando para dar esse passo. E você às vezes não entende, né? E fica no mesmo lugar, na mesma igreja, na mesma posição, quando há lugares a serem alcançados, aonde Deus quer te levar. E a Ju atendeu esse chamado e eu tenho muito prazer, foi um prazer para mim, uma honra para mim ter ajudado e guiado ela nesse processo. Com certeza. E assim, talvez você sempre tenha sonhado com isso e já seja algo que o Senhor colocou no teu coração, ou talvez você seja como eu sempre tive essa vontade, mas eu nunca tive um sonho de um lugar específico, nunca me imaginei em Londres, e confesso que de primeira, assim, eu fiquei um pouco até receosa. Poxa, mas fazer missões em país de primeiro mundo, nossa, isso daí não é muito legal não. Mas eu cheguei aqui e desde o aeroporto eu vi a quantidade de pessoas que têm de outras religiões, de outras culturas. Aqui é uma cidade muito intercultural, né? A gente vê de tudo e vários tipos de ideologia estão muito avançadas nas escolas, né? Na sociedade em geral. E uma coisa também que eu fiquei sabendo é que no Reino Unido a maioria dos cristãos eles são idosos, então as igrejas aqui elas são extremamente tradicionais e a maioria das pessoas que frequentam são de idade mais avançada e apenas 2% dos jovens em todo o Reino Unido são cristãos. E com esses números eles indicam que em poucos anos, se isso continuar, a igreja aqui vai morrer.
Por quê? O pessoal de mais idade não vai estar mais aqui, vai estar com o Senhor, e os jovens não são cristãos. Então os campos estão brancos, não é como o Brasil, que tem uma igreja a cada esquina. Verdade. E que tem jovens e crianças se convertendo, entregando a vida para Jesus. Talvez você seja assim como a gente, que cresceu na igreja, né? E aqui eles não têm essa oportunidade de crescer na igreja, porque isso não é cultural como no nosso país. Então os campos estão brancos, mas tá faltando trabalhadores, e a gente quer te convocar para estar ano que vem aqui com a gente na próxima Com turma. certeza. Outra coisa, não é porque é Londres que é fácil, tá? Porque às vezes, assim, no Brasil, quando você vai, por exemplo, eu tive a oportunidade de falar em algumas comunidades e tal, e as crianças têm aquela sede, né? Aquela fome, elas vêm. E aqui, muitas vezes, você se depara com pessoas ao contrário. Pessoas que têm de tudo. E por ter de tudo, às vezes acha que não precisa de nada. Então, às vezes, a frieza ao evangelho, por achar que não necessita de nada, que não necessita de Deus, é um empecilho para você chegar com o evangelho. Então, não é porque é um país de primeiro mundo que é fácil, né? Verdade. Que não tem desafios. Com certeza, o desafio de pregar o evangelho é o mesmo, porém a sede aqui é muito maior. E pessoas que não entendem que precisam disso, nem sabem às vezes que precisam disso, mas há uma sede ali e você tem essa água. Então, se você tem esse sonho aí de fazer missões, a tua igreja não pode te enviar porque não tem condições de te enviar, ou não tem um ministério de missões na sua igreja, te convido aí a entender um pouco mais sobre o intercâmbio voluntário. Tem vídeos aqui onde eu explico melhor. E se joga nisso, dê esse passo. A Júlia um dia encontrou no Instagram lá, entendeu um pouco desse mundo e hoje tá aqui, né, Ju? Em Londres, vivendo não apenas o sonho dela, pessoal, mas também um sonho que Deus projetou para ela. Deus abençoe vocês, pessoal. Até mais. E ainda fomos de pastel com outras duas mentoradas, Gil e Luana. Conexões Mentoria! Vem também!